Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossas palavras revelam o quanto Jesus habita em nosso coração e guia a nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O tempo todo nós estamos perto de alguém que está dizendo alguma coisa. Mas será que as palavras dessas pessoas elas podem revelar o que existe dentro do coração delas? Será que nós conseguimos perceber qual espírito está na mente dessa pessoa? Se é o Espírito Santo ou se é o diabo? Eu sei que às vezes parece radical, que eu não ligo para a religiosidade, eu não estou nem aí para Jesus, eu não faço parte dessas coisas. Então a sua mente ela já é do diabo. Porque quem rejeita a luz, quem rejeita Jesus, é porque quer viver na escuridão ou porque desconhece a palavra de Deus como eu desconhecia. Porque a religiosidade, ela cega. Cega porque nós achamos que é um conjunto de regras chatas, apenas algo que nós temos que seguir, que nós não temos vontade, no meio de pessoas que talvez não façam nem parte das coisas que nós gostamos, mas cada um de nós tem uma personalidade ou tinha uma personalidade. Porque quando Jesus ele chega em nós, ele aperfeiçoa aquilo que nós somos e usa algo que antes talvez não tinha sentido a favor dele, a favor do reino de Deus, para que outras pessoas elas possam parar de sofrer. E sempre tem aquele amigo que é o mais engraçadinho, que gosta de fazer piada, que gosta de ficar fazendo brincadeira. Tem outra pessoa que é a fofoqueira, que sabe da vida de todo mundo, que conta tudo, sabe dos babados, das notícias. Tem também aquele que é mentiroso, que quando vai contar uma história exagera. Nossa, ele fala, você fica olhando para a pessoa assim, dá até preguiça. E cada um tem um tipo de fala diferente e a gente acostuma dizer, essa pessoa, ela é assim. Será que ela é assim? Ou será que a mente dela está tomada por alguma coisa? Assim como tem aquele que é o apaziguador, que tenta trazer as pessoas para perto de Cristo, que parece que está passando pano para todo mundo, que está sempre tentando ajudar, que está sempre exortando, que está sempre com a palavra de Deus. Qual será que é o certo? Qual será que é o errado? Será que esses comportamentos eles indicam alguma coisa ou não? É normal. A pessoa que escolhe ficar fazendo as brincadeirinhas e as graças não consegue olhar contexto, não consegue se colocar no lugar das pessoas, dá risada no momento que não deveria, fica tirando sarro das características das pessoas, não fala nada sério. O que será que é isso? Será que a Bíblia ela tem alguma explicação para esse tipo de comportamento? E ela tem. Se a gente vai lá em Provérbios 26, versículo 18 a 23, 26 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem odeia, fere os outros com mentiras, e as palavras bajuladoras causam desgraças. Então quem está conversando conosco aqui? Salomão. E o que ele está dizendo? Justamente sobre as pessoas que acabam sendo conhecidas pelas coisas que elas falam. Por brincar, por fazer fofoca, por ser falsa, por fazer elogios ou por ficar bajulando. E ele começa dizendo: quem engana os outros. E aqui a gente tem que começar já a entender a razão. Se eu vou atrás de uma pessoa, faço alguma coisa e essa pessoa ela descobre, ou essa pessoa ela fica chateada, eu viro para ela e falo assim: então, é brincadeira.
Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Pode parecer certo um tanto quanto estranho. Poxa, mas o que tem a ver? Eu estou fazendo uma brincadeira, eu estou falando para a pessoa que aquilo não é sério, não é nada, e Deus está falando que a brincadeira é como uma arma mortal. E aqui nós temos que entender o que é a morte para Deus, porque ele falou, não tenha medo daquele que pode tirar a tua vida, mas tenha medo daquele que pode jogar a tua alma no inferno. E quando eu estou enganando, eu estou mentindo. Então, se eu estou mentindo, quem está na minha cabeça é Deus ou o diabo? Você consegue ver Jesus fazendo brincadeirinha? Você consegue ver no Jesus fazendo fofoquinha, fazendo intriga? Se a gente olha a vida de Jesus, ele começa a pregar desde criança. Se você olha a vida de Jesus, nem o sábado ele guardou para não perder tempo nessa vida. Por quê? Porque aqui é o mínimo possível. Enquanto a gente está aqui confortável, achando, parece um caranguejo ou um sapo sendo cozinhado dentro de uma panela em água morna, aquilo vai criando, aquilo vai aumentando a fervura e fazendo, quando vê ele já foi. Jesus não, ele falou, eu tenho que cumprir a missão que o meu pai deu, eu estou aqui para cumprir uma missão, é todo dia, toda hora, não tem tempo para descansar, não tem tempo para brincadeira, não tem tempo de nada. O que o Espírito colocar dentro de mim eu vou obedecer e vou fazer. Você acha que enquanto você está ali tirando sarro, brincando e fazendo, você está fazendo alguma coisa para Deus? Mas com esse tempo de evangelização, conhecendo as pessoas, com a sabedoria que Deus deu, a gente consegue ler o que é esse comportamento. São pessoas que querem tirar o foco delas. Então elas brincam com todas as coisas para ninguém perceber o que tem dentro do coração dessas pessoas. Porque se você falasse da vida delas, elas teriam que dizer a verdade. Ou assumir a derrota que elas estão, ou que elas estão confusas, ou que elas não sabem o que fazem. E aqui também tem um problema que para mim ele é maior ainda. Não é a brincadeira por si só, porque normalmente as brincadeiras elas são em grupos. E Jesus ele disse uma coisa que é muito importante. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E eu tenho talvez 2 ou mais, porque se eu estou fazendo brincadeira, tem mais gente perto. Podia estar pregando a palavra e Jesus está dentro daquele ambiente, mas não. Preferi usar a atenção daquelas pessoas para fazerem elas rirem. E a gente tem que entender que a gente ri do quê? Por que a gente acha que algo é engraçado? Porque ou aquela pessoa está sendo humilhada, ou nós estamos rindo do que aconteceu de ruim com aquela pessoa, ou nós estamos rindo das características físicas que elas têm, mas nunca olhamos que aquela pessoa ela pode sofrer por aquilo. Isso eu não estou dizendo que você não pode falar nada, você fala o que você quiser. Nós não estamos aqui para cercear a liberdade das pessoas, não é para causar silêncio, mas é para pensar. Se cada um pensasse na própria atitude, eu não precisaria fazer tirar a liberdade de ninguém, nem falar que pode ou não. Mas isso demonstra uma coisa, essa necessidade de pegar menosprezando os outros, de ficar rindo. Só mostra que você não quer olhar a sua própria vida, que você não quer mostrar os seus próprios defeitos, que você não quer deixar Jesus estar dentro daquele lugar. E é o tempo todo assim, a pessoa ela fica brincando, consegue falar um pedacinho sério, daqui um pouco brinca de novo, porque está perturbado. Porque mostra que não é aquilo, não tem jeito de você ter uma conversa séria com uma pessoa que só fica desse jeito. Então, ao invés de Jesus estar dentro daquele lugar, quem que está? E a questão é, quem será que está promovendo as coisas? Será que você não é o cara da brincadeira, que acha que é engraçado, que tem que fazer as outras pessoas rirem, que vai contar uma história e precisa aumentar a história para as pessoas acharem, nossa, olha que cara, nossa, olha que não consegue relatar só a verdade? O dia que a verdade não for boa o suficiente, é porque não é Jesus que está com você, porque ele aceita somente a verdade. Para ele é o suficiente. É como um louco brincando com uma arma mortal, porque isso está causando dentro de você, dentro da tua alma, um prejuízo que você não consegue nem imaginar, porque você nunca vai ser curado. E tem casos na minha cidade de pessoas que vieram a tirar a própria vida. E quando você conversa com outras pessoas sobre essa pessoa, sabe o que eles falam? Eu não consigo acreditar que essa pessoa ela fez isso. Nossa, ela era tão brincalhona, onde tava dando risada, Desde quando dar risada é felicidade? Desde quando eu tô feliz eu preciso ficar humilhando as pessoas, ou contando piada, ou contando caos, ou contando coisa. O tempo inteiro é só isso. Não consegue falar sério sobre nada, é só sobre rir.
E se eu rio, eu estou me distraindo. E para que eu preciso me distrair? Se eu estou aqui servindo a Deus, será que Jesus ele colocou o Espírito Santo para mim ficar rindo, para mim ficar me distraindo? Não. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. O que é mexerico? É fofoca, é intriga. Então o que Deus está falando? Sem lenha, o fogo se apaga. Então vamos pensar numa fogueira. Fui lá, acendi o fogo, coloquei lenha, tá ali queimando. Vai passando um tempo, o que vai acontecer? Ela vai começar a se consumir. Se eu não colocar mais lenha, aquele fogo ele vai acabar. E é a mesma coisa. Sem mexericos, a briga se acaba. Sem fofocas, sem intrigas. Então, você quer que as coisas elas comecem a ficar em paz na sua vida? Você com outras pessoas? Então, observe o que você fale. Para de falar mal dos outros. Para de fazer intriga. Para de ficar falando, mas no passado você não sei o quê. Para de ficar jogando a coisa na cara dos outros. Uma coisa é eu constatar um fato que já está dito. Olha, eu fiz isso. Ponto. Agora, eu pegar coisas de 1900 e bolinha para ficar jogando, você está colocando lenha no quê? Para que você quer que continue a briga? Para que você quer continuar a intriga? Jesus ele vem e fala assim para que nós devemos suportar uns aos outros e viver em paz. E nesse suportar eu paro de alimentar aquilo de ficar jogando, de ficar falando e começo a fazer o quê? A agradecer e a reconhecer o que as pessoas fazem. E a nossa vida, enquanto a gente não passar por isso, vai ficar queimando aquele inferno dentro de nós, dentro da nossa cabeça. E o pior, que às vezes você faz as coisas porque pensa no que os outros vão pensar. Ninguém tá nem aí pra nada. As pessoas estão todas iludidas, estão todas cegas e são todas loucas. Estão todas. Só tem gente maluca. Só tem gente... Não, parece um hospício isso daqui. Só tem gente doida. Só tem. Quando você começa a conversar com as pessoas e elas começam a contar a verdade, você vai falar, mas por causa disso você fez isso? O diabo, quando ele toma o controle na nossa mente, aquilo pode fazer todo o sentido. Mas quando Jesus vem e traz a luz, fala, rapaz, que maluquice que a gente faz. Que maluquice. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Então, tem pessoas que elas vão ficar procurando alimentar para que aquilo continue existindo, porque ela quer brigar, ela quer intriga. Sabe um exemplo disso? Quando uma pessoa ela quer separar da outra e não tem coragem. Sabe o que ela começa a fazer? Começa a pegar no pé de tudo. Tudo ela reclama, tudo é um motivo. Aí ela vem, tá vendo o que você fez, então não quero mais. Aquilo é a verdade? Não, ela queria um motivo porque ela não tinha coragem de dizer a verdade. E assim a gente vive brigando, perseguindo as pessoas. Você não gosta de uma pessoa porque talvez ela tirou um benefício teu, ou tirou alguma coisa. Se você olha o teu irmão, a tua irmã, meu pai gosta mais porque ele tem um melhor relacionamento, então já começa a perseguir a pessoa, já começa a falar mal da pessoa, porque tem inveja. Sabe, faz sentido a gente ser desse jeito, ao invés de amar as pessoas, de estar junto das pessoas, de ajudar a cuidar, de ajudar a fazer, de honrar? Não, começa com essas loucuras de ficar, gosta mais, né? Por quê? Ela não está interessada no relacionamento, ela está interessada em ter mais, em receber mais. Ela não quer saber de estar lá, de cuidar do dia que o pai ou que a mãe ele precisa, de levar no hospital, de levar no médico, de conversar. Não, quer saber do resto. Quer saber só da outra parte. É bem o filho pródigo, me dá minha parte da herança que eu vou embora viver a minha vida. Aí quando vive a vida e dá tudo errado, volta lá para casa do pai. Ai pai, você perdoa, eu errei, eu pequei, eu gastei tudo, né? E a gente tem que começar a olhar dentro de nós. Quem sou eu aqui nesse monte de fala? Eu sou o que briga, eu sou o que tira sarro, eu sou o que fica fazendo fofoca. Quem sou eu? Alguém tem que ser. Porque nós só falamos sobre Jesus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque enquanto a gente não acha que é um problema ficar toda hora brincando, tirando sarro, aí fica nisso, fica nessa maluquice. Os mexericos são tão deliciosos e como gostamos de saboreá-los, as fofocas, as intrigas. Eu particularmente eu não gosto. Nem de ouvir fofoca, nem de ficar me contando da vida de outra pessoa. Eu escuto se uma pessoa conta da vida dela. Eu não quero saber da vida dos outros e quando começa a contar alguma coisa, eu falo, não quero saber. Eu não quero saber. Porque me incomoda. Primeiro porque a pessoa não tá ali para poder me contar. Segundo que eu não sei nem se aquilo que é verdade. Eu não confio nas pessoas assim não, de ficar olhando para lá, porque é fulano que tá me contando, é porque é meu amigo.
Cara, tudo eu passo pela palavra. Tudo eu passo pela palavra. Se eu sentir que tem fundo de verdade, se não sentir que tem, eu já interpelo. Não tem porquê. Ou cria um contraponto, faça a pessoa pensar. Cara, nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para ficar ouvindo fofoca do que os outros erraram. Cara, se errou, vamos ajudar a acertar. Que é o ponto? Nós, quando evangelizamos, nós cuidamos. E nós estamos aqui para cuidar. E a palavra para ser observada, a exortação é justamente isso, é cuidado. Eu vou lá na pessoa, faço ela pensar segundo o que Deus colocaria dentro do coração dela. E tá tudo bem, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas o que a gente não pode é achar que isso é a nossa vida e que eu preciso disso. Como se tudo aquilo que é errado fosse necessário para que eu pudesse sentir algum tipo de prazer ou tivesse algum tipo de espaço. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tem outras traduções que ela fala assim, como a prata cobre um pote de barro. O que ele está falando? Às vezes você vai olhar um pote, você vê ele tá prata por fora, mas dentro ele é o quê? Ele é barro. Da mesma forma que você pega uma joia, que ela é folheada a ouro, é por fora, mas por dentro é outro metal. Normalmente um metal mais barato. E o que a gente acaba fazendo com as palavras que são fingidas? Escondendo o nosso coração mau. Por que a gente mente? Para esconder o coração mau. Para parecer que a gente é melhor do que a gente é. Então, se eu tenho a necessidade de usar de alguma dessas coisas, fofoca, intriga, briga, xingando, maltratando, enganando, ou bajulando, ou elogiando, mas não porque aquilo é a verdade, mas para passar um aspecto de uma coisa que eu não sou, de alguma coisa que é falsa. Então, longe de Deus, tudo que nós somos é falsidade. Talvez você possa falar assim para mim, mas todo mundo faz. Aí vem a pergunta, será que a tua referência, será que as pessoas que você está analisando são pessoas cristãs? Será que são pessoas que estão com Jesus Cristo? Ou será que você sempre viveu no meio do inferno, sentiu o inferno dentro do teu coração e não sabe por quê que todo mundo é assim? Todo mundo bebe. No lugar que eu convivo, ninguém bebe. Ninguém. Raras as exceções de alguém que chega que bebe. A maioria não bebe. Mas tem famílias que todo mundo bebe. Bebe de cair no chão, de perder o que sabe, de ficar de ressaca e tudo. E tem gente que bebe e usa droga. E tem loucura, tem pra todo lado. Sabe, essa é a questão. Eu não posso me fechar no ambiente que eu vivo. Mas eu estou apto a entender as pessoas de uma forma mais profunda. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Eu posso disfarçar? Posso. Posso ficar ali elogiando, bajulando, falando as coisas? Posso. Posso ser fingido? Posso, mas com o tempo a gente vai descobrindo quem é cada um, porque a pessoa não sustenta. Saco vazio não para em pé. Então você vai olhando no momento de dificuldade, no momento de necessidade. E geralmente sabe quem são essas pessoas? É aquelas que vêm pedir oração. Vivem a vida mentindo, enganando, fofocando, criando briga, criando intriga. Não faz nada para Deus, não fala de Jesus. Quando tudo dá errado, você não ora para mim. Você não me ajuda. Você não sei o quê. São pessoas que elas nunca firmam um relacionamento com Deus, porque elas não querem saber da verdade. Elas não querem fazer a vontade de Deus, não querem honrar nem o pai, nem a mãe, não querem honrar nada. Sabe, vivem se humilhando pelas pessoas. E aqui é a questão. A pessoa que você tem obsessão, que você obceca, é cristã pelo menos? Ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor? Ser cristão não é frequentar a igreja. Ser cristão é ter a mente controlada por Jesus. E aí você não vai fazer fofoca, você não vai fazer intriga, você vai trabalhar direitinho, você vai fazer as coisas certinho. É isso, é desse jeito. É diferente as coisas. Eu tenho que olhar o meu comportamento e examinar, será que eu não sou assim? Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam a desgraça. Então quando você está chateado com alguém, o que você faz? Você xinga, grita. Falei na cara dele, mas você falou a verdade ou falou a mentira? Falou aquilo para machucar? Qual era a tua intenção? Então a gente vai mentindo, vai distorcendo, vai fazendo. É porque tem amor no coração? É porque tem Jesus? Não, é porque tem ódio, porque está com o diabo dentro da cabeça. Ou fica ali bajulando. Por quê? Porque tem algum tipo de interesse. Acha que vai ter alguma vantagem porque fica bajulando as pessoas. O que vai acontecer com essas pessoas? Vai causar desgraça.
Então acho que ficou bem claro aqui o quanto isso é problemático. E agora a gente precisa pegar uma opinião de alguém que entende, né? Nós vamos atrás de Jesus para ver o que Jesus ele fala dessas coisas, o que ele pensa das nossas palavras, das nossas interações. Se a gente vai lá em Mateus 12, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor ela diz assim: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês dizem? Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do depósito do seu coração de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Quem está falando conosco aqui? Jesus. Então nós acabamos de ver a opinião de Jesus. E aqui nós temos que entender com quem que ele está conversando, que ele começou chamando ninhada de cobras venenosas. Era com os sacerdotes e os fariseus. Ele estava conversando com a igreja da época. Você viu que amorzinho? Como Jesus ele tratava a igreja da época com amor, né? Ninhadas de cobras venenosas. E aqui tem uma palavra que talvez passa batido, que eu vejo as pessoas citando, mas não sei se elas têm um entendimento. Por que ele chama eles de cobras? Qual que foi a primeira vez que você viu uma cobra na Bíblia? Se você abrir o Gênesis, você vai encontrar a cobra rapidinho. Foi ela quem enganou Adão e Eva. Deus, ele sempre coloca o primeiro pensamento na nossa cabeça. O que nós devemos fazer. Depois o diabo vem colocar o segundo. Ah, mas por que não pode? Mas por que não é? E era justamente isso que eles faziam. Eles fermentavam as pessoas, eles colocavam outros pensamentos contrário àquilo que Deus colocava no coração delas. Então eles distorciam a verdade pelo simples prazer de poder receber o espólio daquilo. Se você olhar a cobra, por que ela enganou Adão e Eva? Qual era o prazer dela? O que ela ganhou nisso? O que ela ganhou? Ela não ganhou nada. Ela só olhou desobedecendo a Deus e obedecendo a ela. E talvez é aquele prazer que a gente sentia quando vivia no inferno, de ver as pessoas se brigando. Quando você fica sabendo, nossa, fulano tá brigando, você viu só? Você vê uma pessoa discutindo, você fica naquela... Parece um meme do Chapolin lá, com o dedinho balançando e não sei o que, todo empolgado. Cara, esse sentimento, ele não vem. Quando a gente tá com o Espírito Santo, eu não me alegro por essas coisas. A palavra fala, riam com os que riem, choram com os que choram, se alegrem, alguma palavra assim. Então eu não vou pegar e vou ter um sentimento contrário àquela situação. Eu tenho mesmo, eu tenho empatia. Eu olho as pessoas e me coloco no lugar das pessoas. Então Jesus, ele estava falando, olha, vocês são as mesmas cobras lá de trás. Quem está na cabeça de vocês é quem? Eu falo que a batalha espiritual ela só tem dois lados. O tempo inteiro ela se confirma. O tempo inteiro ela se confirma. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Sabe por que ele estava usando esse termo? Porque eles estavam falando que ele expulsava as pessoas pelo poder de Satanás, que ele fazia milagre, que ele expulsava os demônios. Ele falou assim, mas se eu divido o reino que é meu, não vai ficar mais fácil de ser conquistado? Não tem sentido o que vocês falam. Mas ele conclui, por que vocês não podem falar o bem? Porque só existe o mal dentro de vocês. Como é que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Como é que você pode não ficar fazendo piadinha ou gracinha se você é uma pessoa mal? Como é que você pode parar de mentir ou de ficar fazendo fofoca ou de fazendo intriga se você é uma pessoa mal, uma pessoa fofoqueira? Como que você pode, se é o diabo que está dentro da tua cabeça? É isso que Jesus está dizendo. É impossível. Então quando você olhar uma pessoa, você está lá no seu salão, cortando, falando, vê do que a pessoa que está falando. Se ela pode falar da vida dela ou ela pode falar de Jesus. É só isso que nós podemos falar. De outras pessoas, não. E aí? E você segue páginas que só ficam falando da vida de outras pessoas. Só ficam ali mostrando os famosos. Nem sabe se aquilo é verdade ou não. Já julga as pessoas, já vê. Quando eu vejo as pessoas, eu penso como eu posso ajudar.
Para mim, eu não quero saber o que fez, deixou de fazer, eu não sei o que é a verdade. Até a própria pessoa contando pode mentir, como é que a gente pode saber só se eu estivesse lá vendo? Senão não tem como saber. E aqui fica claro que as nossas palavras, elas revelam o que existe dentro do nosso coração. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, acima das palavras, escute o tom de voz das pessoas. Dá para você saber mais no tom da voz da pessoa do que propriamente nas palavras. E muitas vezes quando a gente conversa por escrito, tem coisas que são perdidas ali, que é o tom da palavra. É a mesma coisa que você olhar uma foto. Às vezes uma foto a pessoa está ali sorrindo, mas ela só sorriu para a foto. A hora que a foto para, acabou. A pessoa está ali gravando um vídeo. Nossa, que delícia de comida e não sei o que. A hora que desliga o vídeo, aquilo apaga. Então ela é um frame, é um momento. É fácil por um momento passar que aquilo está ao máximo. E depois, como que fica o resto? Então presta atenção nas palavras que você tem ouvido. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. Então se eu digo algo bom, eu tenho um depósito de coisas boas. E Jesus ele diz que bom somente Deus. Bom somente a palavra de Deus. Então para mim tirar algo bom de dentro de mim tem que estar ligado ao Espírito Santo e à palavra de Deus. É assim que a gente coloca, guardei a sua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra. E a pessoa má? E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. O mal já vem de fábrica. Por isso que a gente ri, por isso que a gente dá risada, por isso que a gente humilha, por isso que a gente xinga, por isso que a gente briga, por isso que a gente tem ódio. E por isso que quando Deus fala para fazer o certo, parece que é tão difícil. Porque sem Ele nós não podemos. Sem Ele nós não podemos nada. Nada. Você pode aí se esforçar, vai no coaching, comprar livro e não sei o que. Cara, você pode parecer, você pode ter até o som das palavras, mas você nunca vai sentir a satisfação da graça de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus. Nunca. As pessoas que sofrem para tentar fazer aquilo que Deus faz de forma natural. Por exemplo, a pessoa tenta perdoar, fala, não consigo perdoar. Claro, você está tentando perdoar sem Deus. O perdão é algo que nós recebemos de Deus, por isso nós temos para dar. O amor é algo que nós recebemos de Deus, é por isso que nós temos para dar. A felicidade, a verdade, a humildade, o autocontrole. Então, tudo isso vem de Deus. E é por isso que nós conseguimos fazer. Louvado seja o Senhor por isso. Não é porque eu sou mais esforçado, não é porque eu sou mais disciplinado. Eu vou diminuir o poder de Deus para caber dentro de pessoas que não querem saber de Deus? Não vou. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda a palavra inútil que falou. Você imagina, sei lá, prestando conta das brincadeirinhas, prestando conta das fofocas, prestando conta das intrigas, da inveja, da bajulação? Você imagina? Você imagina lá? Tem gente que acha que vai ter um telão no fundo passando e Deus se expondo. Não vai. Deus não precisa expor você. Você sabe o que você fez. Não precisa se expor na frente do outro, porque Deus não está preocupado com a opinião dos outros. Deus vai te humilhar na frente de todo mundo. Tanto que ele chama, ele fala, ó, quando você for exortar alguém, chama essa pessoa no particular, conversa com ela. Se ela não te ouvir, você chama 2 ou 3 para falar com essa pessoa na frente. Se ela não te ouvir, você fala na frente de todo mundo e entrega essa pessoa para Satanás. Mas primeiro é assim, a gente é no particular. Você imagina você prestando conta? E aqui vem a coisa mais louca, eu podia ter ficado quieto, podia ter falado nada. Então, sempre que você enganou, sempre que você brigou, sempre que você mentiu, sempre que você distorceu, isso ecoa. Cada palavra nossa ecoa por toda a eternidade. Você é cristão? Você crê que nós ressuscitaremos com Cristo, nós seremos julgados por Ele? Faz sentido continuar brincando? Faz sentido continuar mentindo? Faz sentido continuar fazendo fofoca, falando da vida dos outros, contaminando o teu ouvido, escutando pessoas que não têm Deus? Você não para pensar, será que essa pessoa tem Deus? Fica aí xingando, fica aí humilhando as pessoas, será que essa pessoa tem Deus? Elas estão trazendo para perto? Eu posso noticiar as coisas, eu posso falar um fato, isso não tem nada de errado. Nós não estamos cerceados aos fatos, os fatos são fatos. Qualquer um que esteve lá vai ter um fato. O que eu não posso é colocar o viés, porque eu quero te convencer de alguma coisa. E aí começa o
o campo da maluquice. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. As suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. E a pergunta é, se você fosse julgado hoje, baseado no que você descobriu, você vai ser condenado ou vai ser absolvido? Você é inocente ou é culpado? As suas palavras são palavras de vida eterna, como as palavras de Jesus? Ou as suas palavras são palavras de ódio, de inveja, de raiva, de frustração, de mágoa? É do quê? Porque a gente tem que parar de brincar de ser cristão. Tem que começar a levar as coisas a sério. E sem vitimismo. Então não pode fazer nada, então não pode falar nada. Pode, fala de Jesus. De Jesus nós estamos liberados para falar o quanto nós quisermos. Não é bom o suficiente falar de Jesus? O problema é que quando a gente fala de Jesus, a gente agrada a Deus. Quando você faz brincadeirinha, quando você faz fofoca, quando você mente, você agrada o diabo. Cada um quer agradar aquele que serve. Eu quero agradar Jesus. Então isso para mim não faz parte. Então quer dizer que você nunca faz? Faz, porque nós somos tentados. Quando a gente vê, dependendo de quem está perto, dependendo da circunstância, da situação, quando você vê, você está fazendo. O que a gente não pode é se permitir achar que aquilo é normal, porque isso não agrada a Deus. Amém? Que o Senhor ele nos ajude a vigiar as nossas palavras, que o nosso coração possa ser encontrado cheio de Jesus Cristo, que nós possamos chegar lá inocentes, sem palavras que machucam as pessoas, ou que humilham as pessoas, ou que enganam as pessoas. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que eu disse que te desagradou, que te entristeceu. Coloca sabedoria, Senhor, nos meus pensamentos e palavras boas nos meus lábios. Coloca coisas boas no meu depósito, Senhor, para que eu possa oferecer para outras pessoas. Que o amor seja parte da minha vida, dos meus pensamentos. Que eu cuide apenas da minha própria vida e que eu ore por aquelas outras pessoas, para que você tenha a oportunidade de tocar a vida de todos e que todos nós possamos ser salvos pela sua misericórdia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.